Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Jovem Pan Morning Show. A ONG Doutores da Alegria completa 24 anos de atuação no Brasil. Levar o trabalho de artistas e profissionais especializados na arte do palhaço aos hospitais foi a ideia do ator Wellington Nogueira, que conversa com a gente agora no Morning Show sobre a história dos Doutores da Alegria. Bom dia, Wellington. Seja bem-vindo aqui ao Morning Show. Bom dia, Edgar. Bom dia, ouvintes do Morning Show. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E a gente de te receber e falar dessa história, dessa proposta tão nobre, tão bonita, né? É sabido cientificamente que o estado de espírito, o humor do paciente quando doente, e se ele tá bem, se ele tá pra cima, isso é um potencial na melhoria do paciente, né? E vocês, imagino eu, sabendo disso, levam um pouco de alívio, um pouco de conforto e, inclusive, ajudando esses pacientes a se recuperarem muitas vezes, né? Como é que surgiu a ideia do projeto? Conta lá pra gente desde o início até os dias de que você pôs. É um tempo já, são 24 Tem anos. 24 né? anos. E aí? Não, olha, foi assim, Edgar. Eu, na verdade, nunca tinha me planejado, né, fazer esse trabalho. Eu fui para Nova York estudar teatro musical. Eu trabalhava aqui do outro lado da rua, dava aula de inglês no Objetivo. Uhum. Então, dando aula de inglês, eu dava letra de música, adorava cantar, e os alunos sempre falavam, porque não aprende. E aí, então, exatamente. Então, ouvindo o apelo desses jovens, né, que são extremamente honestos com a gente, eu falei, vocês estão certos, vou estudar e me aperfeiçoar, vou ser um artista completo, um cara que canta, dança e representa. Então, por isso eu me mandei para Nova York para estudar teatro musical. E eu queria ser um superstar na Broadway, eu sempre tive pequenas ambições, depois ir para Hollywood, começar humilde com o Oscar de melhor coadjuvante, para depois de uns 2 ou 3 anos ganhar o de melhor ator, então tava tudo desenhado, mas tinha um buraco em mim, porque eu tava vivendo de teatro musical e eu não tava me divertindo, e me divertir trabalhando sempre foi assim, a história da minha vida, né? Então, foi nessa época que eu tava nessa busca que eu recebi o convite para conhecer o trabalho de palhaços profissionais em hospital. Eu achei a ideia horrorosa, porque eu falei, isso é piegas. E aí essa minha amiga que me convidou falou, cara, vê primeiro e julga depois. E quando eu vi, eu não fazia ideia que arte tinha o poder que tem num lugar como o hospital. Isso foi em 1988. E quando eu fiz o teste para esse trabalho, eu conheci uma dimensão da arte que eu não sabia que existia. Porque eu estava me preparando para ser um sucesso na indústria de cinema e do teatro. No hospital, você tem uma pessoa na plateia, mas aquela uma pessoa na plateia é 100% da lotação. Então, foi assim que eu comecei a ver uma série de possibilidades onde eu não sabia que existia. E para mim, como artista... você vê, eu cresci num Brasil militarista, onde os produtos culturais chegaram a ser cogitados, taxados de supérfluos, né? Sim. Então, o artista não servia para nada. Quando eu vi aquela dimensão da arte, não só tocar a vida de uma plateia de mas tocar a minha vida. Eu estou contando aqui essa história para você, eu estou me lembrando de tudo, da reação daquela criança. Eu falei, eu não posso... para mim foi a revolução, eu não posso guardar isso só para mim. Comecei a me envolver cada vez mais com o trabalho e 3 anos depois eu trouxe para o Brasil, foi em 91. E por quê? Porque meu pai ficou doente, eu entrei num hospital público onde ele estava internado e falei, cara, em comparação com os Estados Unidos, tem muito para ser feito aqui no Brasil. E foi assim que eu comecei o Doutores. E a partir disso, deflagrou-se uma onda chamada humanização no atendimento hospitalar, que está mudando a cara dos hospitais, mudando. Hoje você tem medicina integrativa, que é um olhar muito mais amplo da medicina, que inclui tudo aquilo que a gente chamava de alternativo, como meditação, alimentação, respiração, mindfulness. Tudo isso hoje está começando a ser integrado, porque a gente está entrando numa era de integrar, né? A gente está saindo de uma era mecanicista, onde era ado, cada um no seu quadrado, e a gente está integrando tudo. E para não haver traumas, não tem nada melhor do que a alegria para ajudar a gente a fazer essa integração. Então é isso que o Doutores vem fazendo nesses 24 anos. E quanto a pesquisas,
a gente pesquisou o impacto do trabalho nos profissionais de saúde e o mais fascinante é ver as mudanças de olhar. Por exemplo, eu olho o meu paciente, eu não vejo mais um paciente, eu vejo uma criança. Então, quando um profissional de saúde olha e vê a criança, ele está vendo seu filho, ele está vendo seu neto. E, obviamente, a qualidade da relação vai ser muito melhor. E é isso que a gente está trabalhando hoje para mudar. Então, visitando as crianças, mas também ampliando o olhar sobre o cuidado para os profissionais de saúde. E vou te falar, Edgar, a nível de ser humano, enquanto besteirologista, eu estou muito confuso, porque eu não tenho a mínima ideia onde começa e onde termina o hospital. E já que a alegria não tem contraindicação, tenha sempre um besteirologista por Mas perto. olha, você faz o mais importante, na verdade, Wellington, é que sem pensar e sem saber, você vai lá e parte para a ação. É muito bonito o trabalho que você faz, né? Já há tanto tempo, mais de 2 décadas à frente desse projeto. Pois é. Muito bonito. E eu acho que a gente vive um dilema. A gente estava falando de dilemas, bem, mal, aqui em função da estreia do filme do Star Wars, né? A batalha das galáxias entre o bem e o mal. E eu acho que a gente vive um momento, enquanto civilização, de que a gente chegou num dilema que é assim, se percebe já claramente que a gente não vai a lugar nenhum se não for pela solidariedade, pela compaixão, por olhar ao próximo. Quer dizer, esse desapego que deve haver ao materialismo exacerbado, digamos, tá levando a gente esse materialismo tá levando a gente para um buraco. Então a gente percebe hoje que a saída é, cara, através do olhar do outro, né? Você tem que olhar o outro e ter a compaixão e ter a solidariedade e olhar o ser humano como um igual seu, não como muitas vezes um adversário, um competidor, um que tá ali para te ferrar. E você vem fazendo isso já, talvez até de maneira intuitiva, diletante até, já há 24 anos. Então, um trabalho que a gente realmente tem que exaltar. Porque aquele mínimo quer dizer, muitas vezes o paciente está ali no estágio terminal de doenças gravíssimas, mas ele tem um mínimo ali dentro dele, que é uma recarga da bateria dele, que vem através das ações que vocês apresentam e fazem nos hospitais, que muitas vezes colocam ele num lugar, olha, ainda há esperança. Sim, né? Ainda exatamente. há uma maneira de sair dessa. Até porque, quando eu falo que a alegria não tem contraindicação, a gente já teve crianças que, próximas da morte, elas abriram o espaço para o besteirologista entrar e tiveram momentos incríveis. E é aquilo que faz a gente questionar quantas vezes a gente morre na vida. Uma vez só. Como que a gente quer que seja esse momento? Será que a alegria pode fazer parte disso para me ajudar numa passagem? E a gente vê isso acontecer, agora, a gente testemunha. Você tem que estar, um doutor da alegria tem que ter um preparo muito grande para psicológico. Imagina isso. Entrar ali, tem. Né? Porque psicológico. Imagino que vocês devem ouvir e acompanhar histórias doloridas. Né? Sim, a gente ouve. E tem um aspecto onde o próprio trabalho vai abrindo espaços de consciência na gente e vai ajudando a gente a elaborar. Mas o outro trabalho, a gente procurava muito fora as formas de elaborar essas emoções. E aí a gente viu, ei, nós somos artistas. E como artistas, nós aprendemos a elaborar emoções. Então, nós começamos a usar a nossa própria arte para poder elaborar as emoções dessas visitas. Então, o que aconteceu? Nasceram cenas, nasceram espetáculos, nasceram textos. Hoje a gente tem um ritual chamado Conta-Causos, que é quando os artistas contam essas histórias dos hospitais para um outro público. Nós temos também as cenas que a gente leva para o hospital. Por exemplo, teve uma dupla que num hospital, no Itaci, eles tiveram uma série de mortes de crianças muito queridas e eles ficaram tão mexidos que eles criaram uma cena que começa dizendo: não tô a fim de ser engraçado hoje, não tem graça estar aqui hoje. Então, só o fato deles assumirem isso, compartilharem isso com o público, já faz com que abra-se espaço para a natureza boba, alegre deles comece a surgir. Daqui a pouco um provoca o outro e eles começam uma baguncinha na sala do descanso. Quando aquilo virou uma bagunça entre os dois, eles se olham e falam: peraí, tem mais criança para a gente visitar, vamos lá. Então, que você vê, o próprio trabalho vai te ajudando a elaborar
E é claro, a gente tem, quando necessário, a gente dá um acompanhamento para o artista, se ele precisa tirar um tempo para poder elaborar, a gente sempre dá esse apoio, porque realmente o hospital é a oportunidade de você caminhar naquela linha tênue entre vida e morte que a gente nunca visita. E isso faz você botar muita coisa em perspectiva. Agora, qualquer um pode ser doutor da alegria? Eu posso ser um doutor da alegria, assim? Olha, eu imagino que tem que ter algumas... Alguns predicados. Eu reproduzi no Brasil o que eu aprendi em Nova York. Eu aprendi como um ator profissional. E para mim isso foi um novo campo cênico, a vida real. Que hoje a gente está vendo quantos artistas intervêm na vida real. Para mim, lá atrás, nos anos 80, isso era uma novidade. Então eu procurei reproduzir isso porque... primeiro, a volta do palhaço para o convívio com as pessoas. 2, entrando num lugar completamente inusitado. Então, tudo isso para mim era uma revolução artística, cênica, que mostra que a arte tem que fazer parte da cesta básica de qualquer ser humano. E então eu reproduzi isso. Agora, aqui no Brasil, quando a gente reproduziu, muita gente quis criar cópias desse trabalho em caráter voluntário. Então a gente começou a observar e, em vez de rechaçar essas pessoas, a gente trouxe para perto para falar, ó, você quer fazer em caráter voluntário, sem a formação de palhaço? Beleza, mas tem que fazer direito, porque o hospital não é campo de prova de boa vontade de ninguém. E boa vontade, às vezes, pode atrapalhar, né? Exatamente, né? O cara chega, vai levar um pirulito para uma criança diabética que está no jejum, mas ele fez com amor. Então a gente falou, ó, amor é pressuposto. Num hospital você tem que ter treinamento e formação, não pode escamotear. Então a gente criou uma rede de cooperação, chama Palhaços em Rede, são 1.178 iniciativas semelhantes pelo Brasil todo. A gente tem muito orgulho disso, inclusive, à medida que a gente começou a nutrir essa rede, vários programas se profissionalizaram e estão arrebentando em lugares do Brasil onde a gente nunca poderia entrar. Que legal, inspirados nos doutores da alegria. Exato, e é isso que você falou, Edgar, sabe? A gente está numa nova era mesmo, para desaprender práticas insustentáveis. Então, em vez de competir, podemos brincar. Em vez da gente, que é o que a criança ensina e é o que a gente foi. Né? Falando em sustentabilidade, Wellington, como é que a ONG se sustenta? Através de que... Então, o trabalho, todos os artistas são profissionais, são remunerados, mas nenhum hospital paga nada. São hoje 20 hospitais em São Paulo, Rio e Recife. Então, nós contamos com patrocínios de empresas, doações de pessoas físicas e hoje o Doutores tem ações para o mundo corporativo, como palestras, oficinas e a certificação RISO 9000, que são justamente ações... exatamente. Muito legal. Ou essa certificação que não precisa de explicação, né? Exatamente. Porque é no local de trabalho que o adulto se interna. Então, tenha sempre um besteurologista por perto. Isso é verdade. E é uma forma da gente ampliar o alcance da nossa missão e fazer isso gerar recursos para os doutores. Eu estou vendo aqui nas informações, quer dizer, a pessoa pode fazer a doação através do imposto de renda, tem várias maneiras, né? Doar pontos de programas de milhagens, até, quer dizer, maneiras de colaborar são muitas, né? São. Você pode doar pontos de programas de milhagem, você pode, através do imposto de renda, através da Lei Rouanet, a pessoa física pode doar até 6% do imposto devido para o Doutores da Alegria. A empresa pode doar até 4% do imposto devido. Então, se você entrar... Nós temos, inclusive, no site do Doutores, um simulador para você poder fazer os cálculos. É www.doutoresdaalegria.org.br. E a tão conhecida aqui no estado de São Paulo, falando aqui de São Paulo, é a nota fiscal paulista também. A pessoa pode fazer a doação através do imposto arrecadado em cima da nota, né? Exatamente. Você pode direcionar para o Doutores da Alegria. Todas essas informações estão no site, na página Colabore. E a gente também convida você, se você quiser se tornar um sócio mantenedor, os ouvintes, ou nessa época de Natal que a gente está presenteando tantas pessoas, por que não presentear alguém com uma doação para o Doutores da Alegria em nome de alguém que você ama? Então existem várias formas do cidadão poder colaborar para ampliar o alcance dessa alegria. Porque hoje o Doutores é uma escola, ontem mesmo a gente teve a formação de jovens palhaços,
afastam 25 jovens a cada 2 anos em condições de famílias que vivem com 1 a 3 salários mínimos, que têm talento, mas não teriam esta formação. Então, assim, o Doutores procura realmente usar o seu dinheiro para ampliar o alcance dessa alegria em todos os aspectos nesse mundo enfermo que a gente vive. Olha, Wellington, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. O Wellington Nogueira é o precursor, enfim, o idealizador da ONG Os Doutores da Alegria, que leva alívio, conforto para pessoas que estão em situações difíceis nos hospitais brasileiros. Parabéns pelo teu trabalho, Obrigado. Wellington. E ó, não faço isso sozinho. São 40 besteirologistas, mais uma equipe de profissionais na área administrativa incrível. É um grupo até pequeno, mas que faz muita coisa. Então eu quero também aproveitar essa oportunidade para celebrar e agradecer todos eles. E muito obrigado para vocês. E que 2016, o que a gente aprendeu é que saúde não é ausência de doença, mas é a conexão com a nossa potência para olhar a doença nos olhos e falar: vamos brincar, mana? Vamos conversar? Então que em 2016 a gente se conecte muito com a nossa potência através da alegria, para que a gente possa ver possibilidades onde elas parecem não existir. Legal, Wellington, obrigado, viu? Wellington Nogueira aqui dos Doutores da Alegria com a gente. Muito obrigado. No Morning Show. Ótima quarta-feira para você. Para você e todo mundo que está nos ouvindo. Vamos lá, 10h35, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Amanhã estreia o tão aguardado Star Wars, O Despertar da Força. Nossa, tá completamente louco, né? E aí, Carlos Aros? E Carlos Aros tava... Olha, um filme que você vai assistir e as pessoas aplaudem a entrada do personagem, o cinema aplaude. É sensacional. Você já vê o nível de fanatismo da plateia lá. Ainda bem que eu não fui no primeiro. Aplausos quando o logo da Lucasfilmes apareceu, a galera aplaudiu, gente. É sensacional isso. Senti um peixe fora d'água só por ser um apreciador, assim, comum, né, da saga, do filme, de gostar de ver, assistir e tal. Porque lá é tanto fanatismo, as pessoas são tão ligadas e esperam tanto por isso, que eu fiquei falando, será que eu tô gostando pouco do Star Wars? Você não achou que você não tava acompanhando o ritmo? O Aros, ele não parava quieto. Do meu lado, ele ficava assim, irrequieto, querendo saber, aplaudindo. Ele ficou mandando foto pra gente. Ele é do tipo Foi que comenta estranho. filme, gente? Não, ele se comportou nesse menos ponto, ele mal. se comportou bem, porque até ele tava dentro da tela. Assim, aliás, assistimos um 3D Animal. animal, hein, Aros? 3D IMAX? Nossa, foi sensacional. É como tem que ver, Aros? É como tem que ser assistido, por Não, favor, né? porque- Nada menos do que isso. Claro, quando... eu tenho medo de começar a falar aqui, Aros, e dar bola É, fora. Dá não spoiler, pode. pelo A gente- amor Não, de aliás- Jesus! Nós assinamos Aliás, um termo. Assinamos um Não termo, Jesus. né? Jedi, era sei assim, lá. sente o drama. Olha o nível da Os parada. nossos celulares foram confiscados na porta da sala. Não Todos acredito. os celulares, você assina um termo que você não pode dar spoiler. E aí eu consegui gravar alguns vídeos, já tá nas nossas redes Mas, sociais. ouvinte, eu vou contar pra você. Eu tava lá na porta, eu fiquei lá porque o Edgar me deixou, me trocou pelo Zé Armando. Aros, e eu vi pela frestinha da porta. Ele vai te Tem levar, um novo Zé, ele vai te Jedi. levar na pré-estreia da segunda temporada dos 10 Mandamentos. Será que... Alguém vai morrer. Alguém vai, sempre tem Sempre alguém morre, né? É uma Sempre. guerra. O robô vai falhar. Sempre. Ô, Aros, agora a pergunta que não quer calar, né? Na verdade, assim, até agora as opiniões foram unânimes. Tanto as vindas dos Estados Unidos e as dos fãs, que a gente teve a oportunidade de conversar ontem, depois da sessão e tal. E aí, curtiu o filme? Pô, legal, meu, olha, superou minhas expectativas. Tava todo mundo com medo. Érico Borgo em êxtase na saída do cinema. E tinha um receio ali também, não necessariamente do Érico, como você citou, né? Até porque ele falou pra gente, mas um receio com essa questão da aquisição da marca pela Disney, né? A Disney, a gente falou até no começo do programa, né? A Disney pagou 4 bilhões de dólares pela Lucasfilmes, enfim, por toda a estrutura, e no meio do bolo, os filmes. E aí tinha, o que vão fazer com isso? Vai ter lançamento, os filmes vão superar a expectativa, etc. E aí o que rolou foi o seguinte, trouxeram um cara que é pouco nerd e pouco fã de Star Wars, que é o J.J. Abrams, para dirigir o filme. E me parece... foi uma escolha absolutamente acertada. Certa, né? Ele já tinha acertado na mão com o Star Trek e acertou de novo
com o Star Wars. Porque a história é uma história intrincada, é uma história complexa, começa de trás pra frente, aí vai pra lá e volta, e os personagens vão se sucedendo. Ó, pros fãs que nos ouvem, o de todo mundo que assistiu, as pessoas com quem a gente conversou, as menções foram as seguintes: supera e muito a segunda trilogia. Ou seja, o primeiro filme, ele deixa pra trás a segunda trilogia Segunda e faz... trilogia, que são os três primeiros filmes, né? Sim. Eles foram feitos É bom você depois falar pra com quem uma não qualidade entende, né? melhor, Só já você tinha e uma tecnologia muito melhor pra fazer os filmes, visualmente são mais interessantes, etc. Mas esse filme se conecta muito mais, assim, como o espírito Star Wars, com os 3 primeiros. Pelo menos foi a impressão que eu ouvi de algumas Só quero pessoas. dizer um negócio, pra quem tá nos aplicativos, pode ver um vídeo que nós estamos transmitindo lá, que mostra a cara de bobo do Aros e do Edgar. O Edgar ainda tá mais contido, entendeu? Mas o Aros se entregou aí nesse vídeo. Né? Eu não tinha nenhum compromisso, né, Zé Armando? O cara tem um compromisso com a história da saga toda. Mas vamos, olha. Dormiu essa noite. Não dormiu. Não, foi pesado. Olha, a gente prometeu aqui ao longo dessa semana, vamos cumprir agora, porque o Aros levou a Ellen Brown. E o Ellen tá numa tarefa, assim, uma luta, uma batalha em glória com a Ellen, que disse que não gosta, não acompanha, que tudo isso é uma bobagem. Mas o Aros se aventurou levando a Ellen Brown para uma aula sobre Star Wars. Será que ela foi uma aluna aplicada? Vamos saber. Edgar, a nossa professora Ellen Brown andou fazendo a lição de casa. Ela já sabia muita coisa sobre Star Wars. Fizemos um passeio pelo Museu Star Wars, na Toy Show, em São Paulo. Fomos guiados pelo Vitor Jacques, o proprietário da loja. E se você quer saber, a Ellen até começou bem, mas não demorou nem um pouquinho para dar uma mancada. Nossa, que bichinho bizarro, olha só. Esse é o Yoda, um dos mais famosos Feio, né? Jedis do universo Star Wars, né? Não ouve o que digo eu? Mestre, levitar pedras é uma coisa, isso é totalmente diferente. Não diferente é, só diferente em sua mente. Você desaprender o que aprendeu precisa. Depois ficou tudo bem. complicado Entende aí o tudo, negócio. só que não. Só que não, ela tem que ver alguns filmes antes de semana que vem. Mais precisamente, 6. 6 filmes, isso. Então vamos começar a aula? Vamos? Então vamos embora. Nossa, que bichinho bizarro, olha só. Esse é o Yoda, um dos mais famosos Feio, né? Jedis do universo Star Wars, né? Então, no universo Star Wars, nós temos os Guardiões da Galáxia, vamos dizer assim, que são os Jedis. Os Jedis são gladiadores e protetores do universo. Eles são bonzinhos. São bons, os Jedi são bons. E o Obi-Wan Kenobi, que vamos dizer assim, isso é Tipo um monge, assim? é quase um monge, mas você não dá para tirar onda com ele, não. E contra eles nós temos os Sith, né, que não são Jedi, são os mauzinhos, né? E um dos principais dele é O diabo. Não é o diabo, é o nosso amigo Darth Maul. E, seguindo a linha dele, o mestre, que acaba virando o mestre após, é o Vader, que é o mais famoso vilão de todos os Isso eu tempos. já vi. Que bom. Por que ele usa esse negócio? Então, assim? ele sofre, ele numa batalha, ele perde a maioria dos seus membros e ele consegue, né, através da tecnologia, se recompor com essa armadura. Mas ele, pessoalmente, sem aquela máscara, é aquele ali. É esse aqui. Anakin Skywalker. E temos os droids, os famosos droids, que são... Clássicos Temos aqui de um Star Wars. dos filmes antigos, o R2-D2, um dos droids mais É fofos. tipo uma que nave tem. espacial. Não, ele não é uma nave, ele é pequenininho, ele é desse tamanho. Nós temos um aqui em tamanho real. olha aqui. Ele é feito, ele ajuda os Jedi, enfim, eles ajudam a controlar e a proteger com os Jedi, né? E o novo, do filme novo, é o BB-8, que é o mais fofo e admirado do filme novo, que já está fazendo muito sucesso. E esse aqui tá agora no filme novo, então. Esse é o grande vilão do novo filme, né, do Despertar da Força. E é a grande incógnita desse filme também.
que ninguém pesquisado, sabe então, quem é ele. Não nesse nível, né, gente? Eu sou uma incrédula constante, mas A gente aproveitou é interessante. essa onda também do Star Wars para convidar aqui ao estúdio o Marcelo Forquim, que é o presidente do Conselho Jedi de São Paulo, que é do fã-clube Star Wars. Como assim? Fã-clube. Como é que chama? O Conselho Jedi. Entendi. Certo? Bom dia, tudo bom, Marcelo? Muito bom dia. Você assistiu o filme, obviamente, ontem. Assisti ontem. Virou, não conseguiu dormir direito também, ficou... Tentei um pouquinho, mas... Você já tem uma opinião definida? Se você gostou do filme, não gostou? Superou? Gostei muito. Atingiu suas expectativas? Eu acho que superou as expectativas. Superou, porque a gente tinha uma ideia de que poderia ser estragado com a coisa do J.J. Abrams, né? O pessoal tinha muito medo pelo que ele tinha feito com Star Trek e tal, mas como a gente já sabia que ele é muito fã, a gente também botava uma fé nele que ele não ia estragar e realmente não estragou. E aí o grande lance era justamente esse. Ele tinha que fazer uma ponte, né? Entre as histórias e dizer, olha, não vou continuar. Escolheu contar a história 30 anos depois. O que você projeta? Claro, a gente não pode entregar o ouro da história e tudo mais, mas se você puder, como fã, o cara que sabe na minúcia tudo que aconteceu nos 6 primeiros filmes, o que você projeta para essa nova trilogia? Quais os caminhos que ele pode percorrer por ali? Cara, eu acho que vai melhorar demais, assim, já foi dito que é a continuidade da família Skywalker, né? Então eu acho que ficaram muitas pontas para serem explicadas aí. É um filme de transição, né? Exato. Eu diria que até de apresentação, né? De inserção de novos personagens, né? No caso, os 3 principais estão ótimos, acho que o destaque maior é da Rey, principalmente, porque não é citada muita coisa dela, né? Não é falado muita coisa. Então... Ela aparece muito no trailer e no filme você sabe pouco sobre ela ao mesmo tempo. Exatamente. Mas aí que tá toda parada, né? Aí daí vem aí esse desdobrar aí dos outros filmes que estão por vir, que... E pra mim, bom, não sei, é uma coisa inédita também, né? O potencial que tem na personagem dela, pra mim é uma coisa inédita dentro da saga, né? Exato. Porque ela vem se revelando como, né? Como a principal. Uma principal. Só que até agora não ficou bem claro, né? Que você... Eu li uma crítica hoje de manhã, eu li várias, mas eu não vou me lembrar de qual delas especificamente, e uma palavra que apareceu muito no texto é o seguinte: nostalgia. E o Edgar brincou, o pessoal aplaudindo quando os personagens aparecem e tudo mais, a hora que o Han Solo aparece, e o Chewbacca e tal, o pessoal aplaudindo e vibrando no cinema. Como foi a tua reação ao rever os personagens na tela grande ali? Falou, nossa, olha o Harrison Ford com o mesmo visual do Han Solo muitos anos depois. A questão dos filmes clássicos, cara, pro fã é uma coisa muito passional, né? Então ele não vai pra ver o filme, ele vai pra rever os amigos dele. Ele não vê como o filme do George Lucas ou o filme da Lucasfilm, ele vê como o filme dele. É o cara que é camarada dele. Então quando ele chega lá pra ver... ele tá reencontrando amigos, né, de longa data. Você falou de personagens, e uma coisa que atendeu foi a questão da Millennium Falcon, por exemplo. A primeira aparição dela, além de ser uma bela de uma surpresa, é tão aplaudida quanto qualquer outro personagem. Millennium Falcon, pros ouvintes, pra você, Ellen Brown, Millennium Falcon é a nave que inclusive é tratada como ela. Exato. Do contrabandista espacial. Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Se a pessoa não tá sabendo nada de Star Wars. Leia, Paulinho. Não, eu sou o Chewbacca, não se engane. E, tá vendo? Esse foi meu som. Isso, Paulinha, que ele fez agora, faz de novo. Isso no cinema, quando começou o filme, as pessoas começavam a fazer sons. Elas sons falavam assim, que nem o Chewbacca, entendi. Mas, aí por exemplo... o Aros falava pra mim assim, você não tá entendendo nada, né, Edgar, as deixas que estão rolando aí. Várias referências, o Edgar meio boiando ali, comendo a pipoquinha. São todas referências, Não, mas era Edgar. isso que eu ia perguntar. Por exemplo, a pessoa não assistiu Star Wars, sabe mais ou menos que existe o Darth Vader. Outro dia a gente soube que muita gente não sabe o que é Darth Vader. E sabe assim, bem básico, uma coisa assim... vai gostar desse filme ou não dá pra assistir... Sem ter visto os outros. Não, eu acho que vai gostar sim, porque antes de ser Star Wars é um ótimo filme. O J.J. Abrams, ele é um ótimo contador de história, né? Então o filme está muito bem amarrado, assim, apesar de deixar algumas pontas soltas. Ele tem começo, meio e fim. Exato. Então, apesar de deixar algumas pontas soltas para os próximos, mas esse funciona perfeitamente sozinho. O universo todo criado, os personagens, a gente brincou hoje, a Ellen falou da religião e etc. Quando você foi capturado, por isso que você entrou nessa religião Star Wars, em que momento você viu que estava lá ali?
Cara, eu tinha... Isso você tá dizendo quando eu conheci Quando, Star Wars? quando você... Porque assim, você assistiu a primeira vez, ok. E aí, já de cara, se tornou um fã doente, etc. Ou não? Isso foi um processo? Não, foi um processo, porque na verdade eu não assisti em 78. Eu conheci Star Wars através de um álbum de figurinhas que eu ganhei do meu pai e tal. Então eu colecionava esse álbum. E eu fui ver o filme, na verdade, só em 97, quando teve a Special Edition nos cinemas. Que era o retorno de Star Wars com as melhorias feitas pelo George Lucas, preparando para o episódio 1 de 99. Isso que você está falando, Marcelo, é muito perceptível para quem acompanha, não os filmes em si, mas o movimento e o que ele gera, né, no universo dos fãs. É muito curioso, eu comentei com o Aros ontem, porque, ok, é um filme bacana, é uma história intrigante, é um entretenimento perfeito quando você pensa em entretenimento. Mas não é isso, e não é só isso, que sustenta essa base de fãs, porque o marketing em cima da marca, os bonecos, as ações que são feitas em cima da marca Star Wars, do George Lucas, que gera uma espécie de fetichismo, né, dentro desse universo, né, dos fãs. E é um trabalho forte de marketing. Agora, a história é boa, obviamente, é um bom programa para você se entreter, mas não é só isso que gera, porque você vê, é uma indústria toda que vende milhões e milhões de miniaturas, bonecos, roupas, e gera comportamentos diferentes nas pessoas, similares aos filmes, as pessoas decoram as falas. É uma loucura mesmo, né? Naturalmente, os filmes, eles atraem o pessoal que é colecionador, né? Então daí é uma coisa muito passional, porque a pessoa quer levar um pedaço do filme com ela, quer ter um pedaço da lembrança ou daquela lembrança mais infantil que teve para ter em casa, para mostrar para os amigos. Olha, aliás, falando nisso, eu tô vendendo a minha credencial. Quem quiser comprar, barato. Eu faço um preço bacana. Ou melhor esperar um pouco, uns 5 anos. Assim. Isso aí vai valorizar. Você guardando vai valorizar bem, viu? Legal. Porque é uma coisa que ninguém esperava, surgiu pra gente com uma surpresa. Pois né? Então... eu passei a ser um very important fan. Exato. Né? Ok? Obrigado. Um dos VIPs. Marcelo, obrigado, viu? E vamos aguardar o próximo. Com certeza. Um abração pra você, 10h55, horário de Brasília. A gente volta já aqui no Morning Show. Vamos ouvir umas sonoras? O que você acha? Vamos, do Viber, aquela pergunta? Então, a Paulinha perguntou qual a trilogia, enfim, qual filme você gostaria... qualquer filme, de né? ver uma continuação, né? E tem muita gente mandando no Twitter. Tem? Vamos ver o que a galera falou no Viber. Depois eu leio aqui do Twitter. Trilogia, gostaria muito de ver a continuação, era o Lord of the Ring. Uma bela história e um contexto muito bacana. O meu medo é o tamanho que pode ficar essa trilogia, porque a original já é gigante. Valeu, pessoal. Bom dia, pessoal do Morning Show, que tá falando é Manuel Messias, de São Paulo. Eu queria que continuasse assim, faz muito tempo que não passa, que eu nunca mais ouvi. É um Drink no Inferno, a continuação aí. Falou pra vocês, um abraço aí, tá bom? Boa. Mais um Drink no Inferno, ia chamar. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é Priscila, de Minas Gerais. Um filme que merecia continuação era o ET, de Steven Spielberg. Eu acho que seria muito bacana. Esse era perigoso de mexer. Uma trilogia. E também o Silêncio dos Inocentes, né? Que teve depois o Hannibal, teve o seriado, mas merecia uma continuação, o Silêncio dos Inocentes 2. Eu adoro esse tipo de filme e eu acho que esses dois me marcaram muito. Beijão pra vocês. Bom dia, pessoal do Morning Show, é a Bia de São Paulo. Eu gostaria de ver a continuação dos filmes da Disney, das princesas. Qualquer um seria o máximo, Branca né? de Neve Depois que elas 2. encontram O que aconteceu depois do Felizes pra Sempre? Então elas casam, elas têm filho, Nossa, vai elas virar um saco a história, né? Imagina. muitas vezes largam seus trabalhos e ficam frustradas. Queria ver essa. Pagava pra ver. Nossa, aí é a vida real. A ideia é boa, mas ia o Shrek acabar com tem o Felizes isso, né? para sempre. Mas né? o Shrek tem isso, porque vai até o 4 e tem tudo. Tem a crise no casamento, tem os filhinhos do Shrek que nascem, são, tipo, demônios. A vida ali. A vida. Shrek como ela retrata A vida imitando a Grande arte. desenho. Bom dia, pessoal do Morning Show, Manuel de Londrina falando. E eu sou um grande fã de filmes sobre games e animes. Porém, tem bastante história para muito pouco investimento. Então eu gostaria muito que saísse um filme sobre um game, sobre um anime, que tivesse um real investimento para que seja um filme bacana. Não filmes fracassados como Dragon Ball Z, Street Fighter e outros animes aí, games aí. Valeu, galera, um abraço, tchau. Valeu, a gente ouve mais sonoras daqui a pouquinho e você concorre, você que tá participando ao kit do Morning Show com a nossa caneca e a camiseta aqui do programa. Agora 11h02, horário de Brasília.
Jovem Pan Morning Show. Vamos lá. Vamos nessa? Vamos lá. Seguindo aqui, 11 horas, 8 minutos, horário de Brasília, é o Morning Show. Vamos agora conversar com Paulinha Carvalho. Sei. Paulinha sabe tudo das séries, né? Sei. Tem coisa boa. Tem tanta série que hoje em dia tá até difícil de estar em cima do lance, mas Agora, eu tô procurando saber tudo. Uma coisa que me chamou a atenção nessas notícias, Paulinha, foi a volta de Frank Underwood. Então, ontem começou um movimento na internet. E o que a Netflix, que é a produtora da série, dizia? Que durante o 5º debate do Partido Republicano, né, entre pré-candidatos ali à presidência dos Estados Unidos, Frank Underwood, esse presidente, né, desta série House of Cards, feito pelo Kevin Spacey, faria um pronunciamento oficial. E aí os fãs ficaram malucos esperando por o que seria dito, e a CNN exibiu então no seu intervalo esse vídeo de Frank Underwood. Quem tá vendo pela internet pode ver a imagem de Frank. Era como se fosse uma propaganda para a corrida presidencial 2016 de Frank Underwood. Ele dizia que estava lá, estará lá, e o melhor, Netflix aproveitou para dar uma data para o lançamento aí da próxima temporada de House of Cards, que é uma coisa que a galera tava esperando demais. Então, olha, serão 3 episódios da 4ª temporada, já disponíveis a partir de 4 de março de 2016. Então, você que é fã da série, assim como eu, já pode marcar aí o churrasco, a comemoração para receber Frank Underwood. E aí, depois, Edgar, eu peguei uma curiosidade aí da internet. Essa produtora de séries tem feito umas ações dos atores de diversas séries conversando como se fosse num boteco. E a última que eles publicaram na internet agora trazia a menina do Orange is the New Black, um cara do Sense8, e o Wagner Moura, que fez Narcos, que também é da mesma produtora. E entre o bate-papo deles ali, um dos atores perguntava para o Wagner qual seria o personagem de outra série da Netflix que ele gostaria de interpretar. Vamos ver o que ele falou em inglês, gente. Seria essa, não? Seria. Se tivesse editado essa sonora, estaria maravilhoso. Mas vai falar aqui, vai não? Vai, mas vai demorar anos, então... em São Paulo, Brasil, for a Netflix essa é a original conversa event. dele. E aí, em algum momento, ele vai dizer o seguinte, querido, que ele, Wagner Moura, gostaria de ser quem? Quem? Frank Underwood. Ou Claire, que é mais maravilhoso, que é a esposa do Frank Underwood, que é interpretada pela Robin Wright e que também faz bastante sucesso. Eu não vou dar spoiler nenhum, tá, do final da 3ª temporada, mas poucos sabem, esse casal tem muito a apresentar aí na 4ª temporada. Vamos aguardar. 4 de março foi cravada a data para a volta de House of Cards, Edgar. Falado. Então, Zé Armando, agora o assunto é televisão, porque parece que essa final do MasterChef Júnior só pontuou uma coisa que já vinha se mostrando, né, com a audiência, com a repercussão desse formato para as crianças. Foi muito legal, né? O que chamou a atenção e que todo mundo comentou, Zé, a parte as avaliações técnicas da audiência, tal, do desenho e do recorte do programa, é que assim, as crianças são definitivamente mais solidárias que os adultos. Muito mais. Aliás, foi o que ensinou durante toda essa temporada. Você sabe que ontem... acabava o ingrediente de um, não, tenho aqui, pegue do meu, né? Você sabe que quando envolve criança em televisão, é muito complicada a dinâmica. Primeiro que eles são muito espontâneos. Segundo que você não pode criar alguns climas de tensão, nada disso, porque você tem criança, você precisa autorização, né? Não, e acompanhamento de psicólogos, tudo. Né? E por isso tudo, até agora a Band não bateu o martelo para uma edição com MasterChef Kids no ano que vem, Júnior, né? No ano que vem. Provavelmente ficará lá para 2017 ou 2018, porque é um formato que deu repercussão, mas que as próprias crianças não assistiam, porque era tarde demais, época reta final do ano, com prova, fechamento de ano, aquelas coisas todas. Então a própria criança não acompanhava, repetiram aos sábados, a audiência ficou um pouquinho abaixo
abaixo do que esperavam. Na final, embolou ali com Record e SBT, ainda não há o consolidado, mas em vários momentos deu uma embolada. Mas a decisão é, pelo menos no ano que vem, não fazer uma nova edição. Ficará só com a adulta, porque aí consegue vender mais, consegue ter mais dinâmica, mais, enfim, você consegue explorar muito mais. Ô Zé, você sabe quem tá na edição comemorativa natalina do Masterchef? Você, Edgar. Você é nosso VIP. Pô, Zé, eu ia fazer uma brincadeira com você. Você sabe tudo de televisão, tudo. Você Zé. queria que fizesse... Mas você cozinhou? Euzinho tava lá. Não, eu fui só no Bem Bom, fui Depois na de ceia. dar aulas de culinária para Rita Lobo aqui no Morning Show, você não cozinhou? Ele não me conta, mas minhas fontes contam tudo. Sabe quem ficou do lado dele, conversando, fofocando o tempo todo com ele? Ana Paula Padrão. Toda hora chegava lá e conversava com ele. O que os dois Adoro Ana Paula Dicas Padrão. de cozinha com Ana Edgar Paula Pecos. disse que é ouvinte do Morning Show 20. e acompanha todos os dias. Boa, adoro Ana sei Paula tudo Padrão, que nossa ouvinte aqui do Morning Show. Um beijo pra você, Ana Paula. Foi demais a edição. Os pratos estavam muito bons, obviamente, alguns ali com algumas ele é crítico ainda, gente. deficiências. Ele é crítico de gastronomia ainda, Mas sabe o gente. que é? Deixa eu falar. Agora fazendo justiça aos integrantes ali que apresentaram os pratos. Não é só fazer uma boa receita, escolher uma boa receita adequada a uma ceia de Natal, no caso, que era o tema do programa. Mas sim, executar essa receita de maneira exemplar dentro da pressão que o programa impõe, que procura simular uma cozinha de verdade, uma cozinha com tempo com ali, o tempo Nunca certo. convido o Edgar pra ir lá em casa. Ele come e vai sair falando mal ainda pros outros. Mas eu acho que a sinceridade, acima de tudo, ajuda a quem você tá ali dando o seu pitaco. Esse é o especial de Natal do Masterchef, você vai estar? Você tá passou Quando bem, vai então? passar, ô Zé Armando? Vai ter tem data já? Semana que vem. Semana que vem, no dia do Natal? Antes do Assim, Natal? eles fizeram um Terça-feira. apanhado, né, dos integrantes que já passaram pelas edições do Masterchef, montaram 2 times e esses 2 times duelaram por ali uma pra ver- ceia de Natal. Por uma ceia de Natal. E a equipe vencedora foi a equipe... Não. Spoiler! 11 horas 14 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos a Brasília com o José Maria Trindade, tem informações a respeito da definição que sai hoje, né? Continua ali o processo de impeachment da presidente e o Supremo vai decidir se isso segue ou não. Bom dia, Trindade. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos aí. Essa disputa, viu, entre a cassação do mandato do presidente daqui da Câmara, deputado Eduardo Cunha, e o impeachment da presidente Dilma Rousseff, viu? O Supremo está tomando conta aqui da Praça dos Três Poderes e monopolizando o poder, viu, Edgar? Sim, pois é. E a expectativa é muito também em função do que falta ainda, né? Enfim, o ano, como é que eu diria? O ano em exercício, porque vai entrar em recesso, tudo para e aí as coisas ficam pro ano que vem. Alguns dizem que isso até, inclusive, é bom, né, Trindade? Jogar uma água fria na fervura. Os deputados aqui, Edgar, já estão se sentindo em recesso. A gente já vê esse clima. O ano aqui já acabou, só volta em fevereiro. As atenções estão no plenário do Supremo, porque o ministro Edson Fachin vai levar hoje o julgamento do rito, né, de como será a votação do impeachment. Então, existem algumas perguntas a serem respondidas. Primeiro, se a presidente Dilma deveria ser ouvida antes da abertura do processo, se o Senado deve ser ouvido também e decidir na abertura do processo, e por último, se a votação que define os integrantes desta comissão processante seria de voto secreto ou aberto. O ministro Fachin defende que fique sem anular a sessão, ou seja, voto secreto na eleição desses novos integrantes da comissão processante. E aí o mundo político está todo ali com atenção no Supremo Tribunal Federal para ver o que os ministros vão dizer, mas ontem à noite o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, atravessou o Salão Verde, foi até o gabinete do presidente do Senado e discutiu sobre a convocação extraordinária do Congresso. Não haverá. A presidente tem a competência constitucional para convocar, mas precisaria aprovar por maioria no plenário da Câmara e no plenário do Senado. Só, Edgar,
que o governo não tem maioria nem para aprovar uma medida provisória, quanto mais a convocação do Congresso, né? Pois é, realmente, a questão da governabilidade, né? O país paralisado em função da questão... Já estava paralisado, agora com a questão do processo em andamento aí, do processo de impeachment, tá tudo voltado ali. As barganhas políticas giram em torno simplesmente disso, enquanto a gente vai afundando cada vez mais na recessão, cada vez mais, com a inflação batendo 10%, né? Com a expectativa, quer dizer... um ano que termina e um ano que se inicia num momento difícil, talvez, aí, como um dos mais difíceis da história política e econômica brasileira, né, Trindade? Pois é, olha, Edgar, todo mundo comenta aqui sobre um bicho-papão chamado desemprego. Esse índice aumentou muito e a tendência é de aumentar ainda mais, mesmo um mês agora que tradicionalmente é quente, né, diante das compras de Natal, movimentação da economia. E esse índice, ele é terrível, né? Ele é horroroso, mas a tendência é de aumentar mesmo. Agora só então, já que o Trindade tocou no assunto de desemprego, ontem a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, divulgou a última pesquisa do ano em relação à avaliação do governo de Dilma Rousseff, e essa avaliação... A desaprovação a Dilma Rousseff mais ou menos se manteve estável. 50%. Quer dizer, março era 68%, setembro 69% e agora 70%. Então é mais ou menos estável. Agora, os dois principais itens que motivaram uma avaliação negativa, esses cresceram muito, é justamente isso. A avaliação da política em relação ao emprego, à empregabilidade, que foi uma das coisas piores avaliadas pelos ouvidos, e a questão da avaliação da política em relação ao meio ambiente também foi muito mal avaliada. Aí acredita-se que Mariana pode ter impactado nessa última avaliação, então, de dezembro. Mas justamente essa política, esse medo do desemprego está chegando perto das pessoas e aí elas vão avaliando negativamente para todo mundo. Ou seja, né, Zé Maria, o governo sabe que vai piorar e bastante, e por isso tem pressa para poder agilizar as coisas, né? A ideia é essa. Esse item de desemprego, ele é o calcanhar de Aquiles de qualquer governo, porque ele desestrutura a família, dá essa sensação de que não está bem, que não está bom, e desaquece a economia, porque quem tem medo de perder emprego, ou quem já perdeu o emprego, não compra e não faz a máquina girar. Legal. Zé Maria Trindade, obrigado pelas suas informações. Ótima quarta-feira para você, Zé. É isso aí, obrigado, Adriano. Agora 11 horas 24 minutos horários de Brasília. Seguimos aqui, Ellen, vamos continuar falando aqui. Tem a Câmara Federal aprova uma medida aí que aumenta a tributação de bebidas e eletrônicos, né? Exatamente, a notícia é ruim, viu? Sobretudo aqui perto do Réveillon, a gente fica meio assustado. A Câmara dos Deputados aprovou, então, essa medida 690, que é esse aumento de tributos sobre as bebidas alcoólicas e também sobre os produtos de informática. Isso vai valer, é claro, para o ano que vem. Que tipo de bebida que entra aí? Entram as bebidas quentes, vinho e cachaça, por exemplo, entram nessas. E os eletrônicos em geral, o Carlos Aros até já estava prevendo, né, essa questão dos eletrônicos, termina só que agora entrou. Com um ano, ou seja, você não só não vai ter seu iPhone novo, como também não vai nem poder tomar um vinho para esquecer isso. Então, a situação vai ficar complicada em 2016. Pela nova regra, o imposto sobre as bebidas alcoólicas vai ser calculado agora sobre o valor inteiro do produto. Sobre os vinhos, por exemplo, devem incidir aí 6% de imposto em 2016 e 5% a partir de 2017. É menos do que o governo queria. O governo queria cerca de 10% aí nesse reajuste. Agora vai para 6%. Mas mesmo assim, vai ficar mais caro tomar um vinhozinho, uma cachaçinha ou comprar os seus equipamentos eletrônicos para o ano que vem. A indústria do setor estima 10% a média, no caso dos smartphones, por exemplo, mas os outros eletrônicos todos devem subir nesse ritmo também, porque os componentes estão bem mais caros. Para a informática é 10%. Então é bem complicado. Olha, a gente está falando, acabamos de ouvir o Trindade, aí, a tua informação, né? E tá no noticiário aí também a previsão da saída do ministro da Fazenda, o Joaquim Levy, né? Que já teria acertado com a Dilma a sua saída do governo. E aí tem aquela... Sabe naqueles dias que eu tô meio deprimida, eu me identifico com o Joaquim
Levi. Joaquim Levy. Porque ele tava lá, coitadinho, no banquinho dele, era respeitado. O cara tava tudo mais. quieto. Aí tava quietinho, né? De repente vai lá e assume uma bomba, assim, é um negócio... Tentou fazer a parte Ninguém dele. quer... Mas o ponto é esse, o que todo mundo diz. Ele tentou fazer o dele, né? O problema é que ele não teve o respaldo político pra fazer valer a economia. Ou seja, o governo não tinha nem cacife pra bancar o cara que trouxe. E no final das contas, houve um período ali em que o governo foi refém ele viveu um tempo de glória, vai, Ellen. Houve um momento em que o governo foi refém ali do Joaquim Levy, né? Precisou também, do nome dele para poder manter uma certa credibilidade, né? Então, ele teve uma importância, mas ele não conseguiu valer porque o governo não conseguiu respaldar o cara. A questão é, meu filho, se você tá mal, se a sua situação tá ruim, pense na desse homem aí. Pense em Joaquim Levy. Até porque ele era um nome muito mais alinhado com a oposição do que com o próprio governo, né? Teria ficado descontente agora com essa mudança aí na meta fiscal, né? De 0,7 para 0,5. E isso tudo marca, né? A saída melancólica até do ministro Joaquim Levy. Agora a expectativa é vem alguém no lugar com uma solução mágica, o cara vem lá com uma poção que vai resolver tudo, é isso? O governo quer que essa transição seja a mais suave e natural possível. Como um Boeing com uma turbina a menos, né? Vamos lá, Rodrigo Viga do Rio de Janeiro agora falando com a gente aqui no Morning Show. A crise faz o governo do Rio cancelar, olha só, o camarote da Marquês de Sapucaí, tá vendo? Só? O governador não vai sambar? Estaria dando exemplo. Edgar, se eu corto, você corta, eles não podem cortar? Eles estão até com vergonha, eu acho, né, Viga, de sair na foto muito feliz da vida, comemorando, às vezes até um pouquinho pra lá de Bagdá, né? Não vai pega... que alguém esqueça a calcinha, né? Vai que, né? Vai que, né? Não pega bem, principalmente em épocas de crise. Bom dia, Viga. Fala, bonitão, tudo tranquilo ou não? Beleza, e você? Tem que falar rápido porque o ICMS da telefonia também vai aumentar aqui no Rio de Janeiro. Então, não é brincadeira não, já era um projeto de lei estavam falando aí de fim, né? Não pode nem a palavra, né, rapaz? É que a qualidade é boa, né? Tá cobrando um serviço de qualidade boa. Não dá nem mais pra a Golgônia, a cachaçinha também vai ficar mais caro. Aqui no Rio de Janeiro vai aumentar ICMS de um monte de coisa, produtos importados, cosmético, perfume, calçado, eletrônico, telefonia, combustível, vai ser uma daquela. Sabe por quê, meu caro Edgar? Porque, enfim, o rombo é gigantesco. O orçamento, estamos falando de meta fiscal, de Levy, que é um pouco conservador demais na minha avaliação, mas tudo bem, não teve realmente esse embasamento, mas o fato é que a perspectiva para 2016 é difícil, complicada na recessão da economia, crise também no mercado de petróleo, é um déficit orçamentário, pelo menos no momento, de 17 bilhões de reais, com B de bumbum, tá, Edgar? Com B de bola, não é com M de Maria, não, ou M de milionários. Ou seja, vai ter que cortar onde dá, apertar o cinto o máximo possível. Eu, quando encontro com o governador, tenho tirado o sarro dele, porque ele está cada vez mais magro. Eu perguntei se estava faltando comida lá no refeitório do Palácio Guanabara, sede do governo do estado. Ele já perdeu 20 quilos, quer perder mais 15. E o camarote da Marquês de Sapucaí, que era regado de muitas, tem de mulheres bonitas, com e sem calcinha, tá certo, companheiros? Enfim, e muitos modelos, não existirá mais, pelo menos o contrato do governo do Rio de Janeiro com a empresa ligada justamente a esse serviço não foi firmado, não foi sacramentado, e no Carnaval de 2016, o tradicional camarote do governo do Rio de Janeiro, que custava alguns milhões, inclusive ele não existirá, vai ser cedido, vai ser vendido, revendido para quem quer que seja, para quem tiver grana no bolso, cacife, para pular na festa de Momo em plena crise e recessão, meu caro Edgar. Obrigado. Esse Rodrigo Viga falando com a gente aqui no Morning Show, diretamente do Rio de Janeiro. O José Armando, fala. Teve casório aí no mundo das celebs. Teve casório e ninguém sabia. Olha, sem que ninguém soubesse, Secreto, né? Gustavo Lima e Andressa Suíta se casaram na noite desta terça-feira numa cerimônia, agora é tchê-tchê. Agora é tchê-tchê. Uma cerimônia totalmente íntima, apenas para os pais e irmãos dos noivos na casa do cantor em Goiânia. Emocionado, Gustavo Lima falou sobre o casamento, falou que a Andressa é a mulher que escolheu para a vida, para construir a minha família, disse ele, que já pensa em filhos, ele quer logo. Essa é maravilhosa. Tá muito teve briga esse ano, teve separação, eles iam casar no ano que vem, 2016. Dramas reais, né? Mas aí voltaram, ela deve ter falado,
põe um anel logo no meu dedo, senão Olha, você segundo a assessoria do músico, a data do matrimônio foi decidida pelo casal há 2 meses. Ambos ficaram bastante emocionados durante a cerimônia Ainda bem, civil, né? E o casamento na igreja vai acontecer no ano que vem, para aí sim, só para os amigos mais íntimos, não é só a família, para amigos, mas uma cerimônia pequena. Legal. Aí vai ser uma festança. Festança de arromba. Vamos pro ganhador? Olha aqui quem leva o kit Morning Show. Não vou nem falar o nome, vou colocar aqui pra vocês já ouvirem de cara. Então, ó, quem leva o kit do Morning Show nesta quarta-feira? Bom dia, pessoal do Morning Olá. Show. É a Bia de São Paulo. A Bia. Eu gostaria de ver a continuação Olha lá. dos filmes da Disney, das princesas. Ela falou, olha aí. Qualquer um né? seria o máximo, né? Porque Depois vem- que elas encontram um príncipe. Isso. Então aí elas casam, elas têm filho, elas engordam, muitas vezes largam seus trabalhos e ficam frustradas. É. Né? Queria ver essa. Aí, ó, tá vendo? A Paulinha se Eu solidarizou. gostei. Eu achei ótimo. Uma coisa mais realista, né? Divórcio. Divórcio. aí. Princesas da vida real. Isso aí. Os perrengues, né? A gente quer ver. Todos, né? Conta atrasada. Arrasou, Bia. Né? Boa. A Bia leva, então, o Kit Morning Show com a caneca e a camiseta do programa. Obrigado a todo mundo que participou, mandando mensagem de voz aqui pelo nosso Viber. O pessoal do Twitter também. Acabou. Amanhã tem mais. Tchau, Paulinha. Tchau. Tchau, Ellen. Tchau. Valeu, Calossaros. Aquele abraço. Falou, José Armando. Valeu, fui, até amanhã. E esse Força sabre esteja conosco. Jedi continua cortando as ondas do rádio. Que a força esteja com vocês. É isso aí. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.